Tô aqui nesse dia chuvoso aqui, mas não quis escapar do exercício. Eu queria falar um pouco sobre rigor técnico nas aulas. Pode ser que esse vídeo seja interessante mais para professores, mas acho que é interessante para os alunos também, porque às vezes a gente vai para um curso, a gente entra numa oportunidade de estudar arte e a gente não está preparado. E a gente não percebe que não está preparado para o conteúdo, e o professor não estando preparado pode nos afastar da prática do desenho da arte, tá? E isso aconteceu um pouco já em alguns lugares que eu já trabalhei. Eu via que em determinadas escolas o alinhamento era técnico, o rigor pela perspectiva, o rigor pela anatomia, o rigor pelo bom desenho. E alguns alunos, eu já peguei alunos que choravam, né, ou ficavam abalados com com o rigor dos exercícios, né? Já aconteceu de, tipo, primeira aula, aquecimento, 30 segundos de anatomia. O aluno, primeira aula de desenho da vida dele, viu aquilo e falou: nossa, isso não é pra mim, né? Eu preciso aprender a pegar no lápis ainda, preciso aprender a pegar na folha ainda, né? Aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo como professor, e eu me senti mal por causa disso. Me senti mal. Eu falei: poxa, eu preciso explicar, eu preciso ser claro com essa pessoa de que a exigência de desenhar um desenho anatômico em 30 segundos não é mais importante do que a experiência desenhando qualquer coisa nesse tempo, né? E aí fiz essa discussão, conversei. Isso aconteceu mais de uma vez já em cursos que eu dei. E principalmente quando esse rigor técnico é uma diretriz, né, da coordenação da escola. Que daí você tem que seguir o programa, anatomia, perspectiva, luz e sombra, enfim. E aí eu percebo que os alunos às vezes assustam, né? E aí quando na propaganda a escola se coloca como profissionalizante, se coloca como conhecedora, né, de um programa que vai fazer realmente o aluno se profissionalizar ou dar autonomia para o desenho dele, para ele poder seguir adiante, às vezes isso pode ficar um pouco rigoroso demais, uma disciplina muito fechada. E a gente tem que ser sincero, né? Eu já dei aula no SESC, dei aula em lugares públicos, assim, com alunos variados e tal. E eu achei uma experiência engrandecedora, porque o tipo de interesse não é o rigor técnico, né? Vai todo tipo de público, pessoas mais idosas, pessoas mais novinhas, né? E você tem que conseguir fazer uma aula que funciona para todo mundo. E sinceramente, não vai ser através do programa rigoroso de anatomia, perspectiva, que essas pessoas vão se interessar pelo curso. Bem pelo contrário, às vezes afastava. Eu mesmo já afastei muitos alunos cobrando rigor técnico, cobrando interesse, né, na mecânica do desenho, na estrutura do desenho, como eu tenho interesse, como outros professores têm interesse, como alguns alunos têm interesse, né? Sendo que às vezes a pessoa não tá pronta para aquilo. Aquele ditado, né? Tipo, se a água aparece é porque o poço foi cavado, né? A água aparece é porque o poço está pronto. Então você tem que ter cavado até lá embaixo para a água sair, para a água minar. Essa é a minha analogia, essa figura de linguagem. É que o interesse no desenho está lá embaixo, muitas vezes. Porque a pessoa, nem todo mundo iniciou no desenho desde pequeno, teve a oportunidade de desenhar desde pequeno. Teve o tempo comprado pelos pais para poder ter o privilégio de desenhar desde pequeno, né? Que no meu caso, a água sempre esteve lá, né? Eu sabia que a água estava lá, eu sempre via a água. Então é o que dava sustentação para mim cavar esse poço, para me deixar sempre o poço com água, né?
E então é isso que eu queria dizer. Eu queria falar sobre, às vezes, uma insistência no rigor. Eu tive até alunos que choraram, né? Esse primeiro assunto que eu vim falar, né? Tipo, primeiro assunto não, na verdade, o primeiro caso que eu fui contar aí da menina, da pessoa, do aluno que foi: professor, eu acho que esse curso não é pra mim, né? E é pra você, entendeu? É pra você. A gente, como professor, tem que estar preparado tanto pro rigor técnico, quanto para ter a sensibilidade e a empatia e perceber que às vezes esse aluno está tendo a primeira relação social dele nesse curso. Entende? É a primeira vez que ele desenha em público, muitas vezes. Você entendeu? Então tem todo um cuidado por trás disso. E a exigência ou a certeza que alguns professores, ou que alguns cursos e que escolas têm como premissa de que todos querem se profissionalizar é falsa. Inclusive teve um aluno que falou justamente isso num curso. Estavam com vários professores bons e tal. Era um curso meio que de férias, eu estava participando do curso junto. E aí o professor falando para ela que ela estava errando, que tinha que fazer isso, fazer aquilo, você tem que estudar mais, não tá bom, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, fazer. E alguém falou assim: ah, mas eu não tenho tempo para estudar, né? Eu chego em casa e não dá pra gente fazer e tal, não sei o que. Aí a outra aluna que estava lá contida na dela se sentiu à vontade para falar finalmente. Ela também já estava saco cheio da cobrança, né? Tava sendo um exagero a cobrança. Uma pessoa de meia idade, talvez um pouco mais velha que eu, uns 45, 50 anos, estava lá fazendo o curso de desenho, provavelmente com uma atividade paralela. E ela virou e falou, ó, eles querem que a gente seja profissional. Eles querem que eu me torne um ilustrador. Não, eu não quero ser um ilustrador. Ninguém me perguntou se eu quero ser um ilustrador. Eu tô aqui para fazer terapia. Fui indicado por um psicólogo. E aí, onde está o preparo do professor para lidar com uma pessoa que está fazendo uma atividade para mudar a chave mental, para mudar a mente? Aí alguém pode discutir: ah, mas o curso não é para isso, o curso é profissionalizante, o curso é para você se tornar um ilustrador, blá blá blá. Eu sinceramente acho que o curso pode ser o que for na propaganda, mas o professor tem que estar preparado para lidar com todo tipo de mente. A gente não pode ser unilateral, imaginando que os interesses são sempre casam exatamente com o que a gente está preparado para fazer, né? Ou não só preparado, mas incentivado largamente pelo tipo de ideal da escola, né? Então é isso que eu queria falar, gente. Eu lembro com pesar esses momentos, né? Teve outros momentos em que tive uma experiência aflitiva da parte do aluno, e quando eu comecei a dar aula em outros lugares mais amplos, no que se refere a ter público variado, público de todo tipo, eu comecei a avaliar. E eu lembrei dos meus professores da primeira escola de aula de desenho que eu tive, e até outros ateliês que eu frequentei, que o rigor técnico não era tão importante. O que era importante, na verdade, era a prática artística, como esse ritual inicial, né? Esse lugar que você está se dando para produzir algo para você, para sua mente ter um funcionamento paralelo a atividades que estão te sufocando numa outra instância da vida, né? E eu vejo que os professores não são preparados para esse tipo de coisa. Então você que é aluno, né? Se você se sentiu como é que fala? Sentiu coagido ou até sentiu mal, né? Tipo, pô, eu não sou um bom desenhista, eu não tenho capacidade. Se sentiu uma pessoa sem capacidade num desenho como esse, ou pessoa fora do lugar, saiba que às vezes é a escola, é o professor que não está preparado para lidar com o que você precisa, né? E eu se lembro que depois disso eu tive turmas que funcionavam, pessoas que estão fazendo uma espécie de terapia, que estão maturando, que estão tendo a primeira experiência, pessoas que têm um desenho mais avançado, que querem se profissionalizar. Tudo bem, entendeu? E eles convivem, cada um quer uma coisa, mas você precisa conversar com as pessoas e ver o que elas realmente querem, né? E você precisa conversar com as pessoas não querendo impor o programa de aula da sua escola. Você precisa conversar com as pessoas como uma pessoa, tá bom?
Então é isso que eu queria falar. Valeu aí, por favor, compartilhe o vídeo se achar importante, se achar que é relevante. Por favor, mandem comentários. Eu vi que teve gente que mandou comentário inbox, eu agradeço aí. A gente está conversando, até fiquei de responder. E pessoas que se sentirem mais à vontade em conversar inbox, pode mandar mensagem inbox, tá bom? Eu respondo todo mundo, gosto da conversa. E por favor, confira o santuário e boa semana para todo mundo.